Bom dia, amados. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua manhã. Mais uma manhã que nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus, que você possa nessa manhã abrir teu coração para tudo aquilo que Deus quer ministrar, para aquilo que Deus quer nos ensinar nesses dias, porque Deus tem levado a cada um de nós a entender, que entenda, né? Que você possa querer entender que Deus tem melhor, mas a palavra de Deus fala que o povo perece por falta de conhecimento e nós precisamos conhecer aquilo que Deus tem de melhor para nós. Amém? Hoje eu quero falar de mente renovada, vida transformada. Amém? Lá em Provérbios 23:7 fala: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Né? Nós estamos vivendo um período de dificuldades, desafios, há uma necessidade urgente de nós policiarmos aquilo que nós estamos pensando. Né? Então, a pergunta é: que tipo de pensamentos, né, eu tenho tido nesse dia? Né? Que tipos de pensamento nós temos cultivado? Pensamentos de fracasso, de medo, de pânico, ou pensamentos positivos, de esperanças, né? Pensamentos, eles são a chave que nos pode levar a viver o melhor de Deus. Sendo assim, se nós tivermos uma mente renovada pela palavra de Deus, nós vamos aprender e vamos experimentar uma vida transformada, com novas atitudes e, consequentemente, novas atitudes, novos resultados. Com o conhecimento da palavra de Deus, né? Cada maneira que nós vamos conhecendo, nós vamos sendo transformados. E essas ações vão fazendo prática da nossa vida. Né? Então, nós vamos aprendendo a buscar, a conhecer, a nos relacionar. Né? E o processo da transformação inicia pelos desejos, que passa pelos pensamentos, que passa pelos sentimentos, posturas e, por fim, resulta mudança dos hábitos. Né? Todos nós, enquanto estivermos vivos, sempre vamos precisar ser transformados em alguma área da nossa vida. E nesse processo, contamos com quem? Com a ajuda do Espírito Santo. Ele nos leva a sermos parecidos com Jesus. Os maus pensamentos podem nos levar a errar o alvo, visto que as nossas ações externas são fruto daquilo que está dentro de nós. O pecado nasce na mente, né? E se não for reprimido, se tornará em atos vergonhosos. Então precisamos andar em espírito, em santidade, nos afastar daquilo que pode nos levar a pecar, como locais, às vezes pessoas. Deus levou Abraão para longe da parentela. Davi foi levado a uma caverna, mesmo tendo uma promessa de ser rei. Paulo passou 3 anos no deserto após a sua conversão. Assim, Deus mudou o pensamento e o destino de cada um deles. Falando de Paulo, não deve ter sido fácil mudar os pensamentos de Paulo. Imagina Paulo, que foi perseguidor de igreja, perseguidor dos cristãos, que matou vários cristãos, né? Imagina a transformação na mente dele ali, para tirar aquele sentimento de culpa, de acusação, transformar a mente dele para que ele fosse, né, tão grato pelo Senhor, para o ponto de dar a sua vida por amor ao Evangelho. Né? Essa foi a atribuição de Paulo, de um perseguidor, né, de um matador de cristão, um dos maiores apóstolos, né, da palavra de Deus. Por quê? Porque ele teve uma transformação na mente dele. Então, com quem você anda, molda o seu maneiro de pensar. Né? A palavra de Deus fala: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, nos afastemos dessas pessoas que nos dizem, né, que somos incapazes de viver o propósito de Deus, que potencializam, às vezes, os maus pensamentos da nossa mente, sejam estes relacionados a Deus, a nossa liderança, a igreja, as situações da nossa vida.
podemos ser arrastados para baixo por más companhias, por companhias que não têm o mesmo desejo, não têm o mesmo princípio, não têm vontade de servir a Deus, né? São moldadas ao padrão do mundo, das coisas do mundo. E apesar das condições em que nascemos e que a família a qual nós pertencemos, se nós ouvirmos a voz de Deus e não levarmos em consideração as vozes contrárias daqueles que nos querem nosso mal, podemos ir mais longe do que aqueles que estão ao nosso redor. Não quer dizer que a história que você viveu, a família que você está, isso não dá direito, né, de você achar que você tem que fazer a mesma coisa. Pelo contrário, né, você pode fazer o melhor, você pode viver o melhor. Nós passamos pelo novo nascimento, a nossa mente e o nosso ser, né, foi renovado. E a nossa esperança tem que estar naquele que nos salvou. Portanto, nós podemos ter grandes expectativas para o nosso futuro. Qual a visão de vida? Quais são os costumes daqueles com quem você tem caminhado? Pense nisso, né? Reflita em alguma experiência com alguém que te influiu positivamente na sua caminhada cristã, aquele que realmente incentivou você a andar com Deus. Quais foram os resultados que você teve? E nessa diferença daqueles com que você convive, daqueles que não querem Deus, daqueles que se distanciam de Deus, quais são os pensamentos dessas pessoas? Então, não se contente com pouco, né? Lá na palavra de Deus fala, em Lucas 6,38, fala assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com medirdes, também vos medirão de novo. Deus, Ele pode nos surpreender naquilo em que nos dá, pois Ele faz sempre, meu querido, além daquilo que nós podemos pensar. Portanto, podemos ter pensamentos altos em cada área da nossa vida. Todas as nossas necessidades são supridas por Ele, porque a palavra de Deus diz que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades de acordo com a tua riqueza, honra e glória. Então, a maneira que nos portamos com a palavra de Deus e com o próximo terá consequência na nossa vida, né? Façamos uma análise, meu querido, dos nossos pensamentos, para que não caiamos no erro de duvidar, de não obedecer a Deus, né? Pense, quando a vida não está de acordo com aquilo que nós esperávamos, nós temos a oportunidade de nos autoanalisar, descobrir em que ponto fomos responsáveis. Assim, buscar o quê? Buscar aprender com aquilo que nós erramos. Deus nos ama independente daquilo que fizemos, e a nosso respeito, Ele tem pensamento de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperamos. Então, adote uma perspectiva correta a respeito daquilo que você tem vivido e do seu futuro. Busque olhar para a situação que você está vivendo de um modo como Deus vê. Elabore um plano, né, para você seguir. Transforme sua mente de acordo com a palavra de Deus. Quais são as escolhas que você tem feito, né? Tem gente, meu querido, que gasta um tempo no mundo, aí vai para o Senhor, tem um encontro com o Senhor, mas de repente perde tudo. Por quê? Porque acha que o que está vivendo nesse mundo vale mais a pena do que estar na presença de Deus. Isso é falta de entendimento. Ele não entendeu o plano da salvação, não entendeu o sangue derramado na cruz, né? Não entendeu o sacrifício de Jesus na cruz. Então, precisa o quê? Mudar a maneira de pensar, né? Pensar correta a respeito daquilo que você vive, das escolhas que você tem feito, porque tudo que você escolhe é o que você vai colher, né? E eu tenho que buscar olhar da forma que Deus vê, e não uma forma que eu vejo, né? Então, eu preciso transformar a minha mente. E a única coisa que transforma a mente de uma pessoa é a palavra de Deus. Ela limpa, transforma a nossa vida e faz a gente buscar em Deus aquilo que Deus tem de melhor para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Senhor, nessa manhã, Pai, eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico, Senhor. Nessa manhã, Senhor, que cada um aqui, Deus,
possa, Senhor, mudar a maneira de pensar, transformando a mente. Oh Deus, os maus pensamentos levam, Senhor, a errar o alvo. Oh Deus, e faz com que tenha atitudes erradas. Senhor, que nessa manhã nós possamos refletir. Senhor, nos afaste daqueles, Pai, que não, Senhor, acrescenta nada na nossa vida. Que nós possamos moldar a nossa maneira de pensar, Senhor. Livra-nos, Senhor, nos afaste, Senhor, de pessoas que dizem, Senhor, que somos incapazes de viver aquilo que o Senhor tem de melhor para nós, Pai. Deus, sabemos que as más companhias, elas fortalecem, potencializam maus pensamentos, Pai. Oh Deus, atitudes erradas. Senhor, que nessa manhã, Senhor, que a mente seja transformada, que a mente seja moldada, Senhor, que tenha uma visão daquilo, Senhor, que o Senhor tem para cada um. Não se contente, Deus, com aquilo que tem vivido, porque o Senhor tem boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vontade de Deus para as nossas vidas, Senhor. Oh Deus, por isso, Pai, nessa manhã, que possamos fazer uma análise dos nossos pensamentos, para que não caiamos no erro, Senhor, de duvidar e de não obedecer a Tua palavra, Senhor. Oh Deus, que nós possamos, Pai, ter a oportunidade de autoanalisar e descobrir a quais pontos, Senhor, nós temos sido responsáveis, Senhor, e buscar aprender com os nossos erros, Pai. Oh Deus, sabemos que o Senhor nos ama, independente daquilo que fizemos. E a nosso respeito, o Senhor tem pensamento de paz, de esperança e futuro, Senhor. E que nós possamos buscar isso para a nossa vida, buscar uma perspectiva correta a respeito daquilo que temos vivido e do nosso futuro, Senhor. Olhar, Senhor, oh Deus, como o Senhor vê, Pai. Nos ajude a ver como o Senhor vê, Senhor, para que nós tenhamos uma mente transformada de acordo com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua manhã, e na paz do Senhor Jesus, um grande abraço.